Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre pressão atmosférica e ventos. Então, o que é pressão atmosférica? Pressão é uma força exercida sobre uma determinada área. No caso da pressão atmosférica, então é a força devido ao peso das moléculas de ar sobre uma determinada área. Então, a definição de pressão é peso do ar dividido pela área. Lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, como vocês viram já nas primeiras aulas, a pressão, ela sempre diminui com a altura. Então, nesse caso, a gente tem aqui no eixo X a pressão em milibares e aqui no eixo Y a gente tem a altura, a altitude em quilômetros. Então, próximo da superfície, a pressão é de aproximadamente 1000 milibares. À medida que a gente vai subindo na atmosfera, a pressão vai diminuindo. Então, a taxa de decréscimo ela é muito maior próxima à superfície, onde a pressão é mais alta, próximo de 1003 milibares, do que em níveis mais altos, por exemplo, a 12 quilômetros, onde fica aproximadamente a tropopausa, e aí nessa região a pressão é de aproximadamente 200 milibares. Uma das coisas que afeta, um dos fatores que afeta a pressão atmosférica é a temperatura. Então, vamos ver essas duas colunas de ar aqui. Suponha essa coluna aqui inicialmente de ar, né? Essa coluna, após um aquecimento, o que acontece com ela? Se a gente deixar essa coluna presa, ou seja, a gente não vai deixar massa sair dessa coluna de ar, ela vai expandir porque as moléculas elas vão ter maior vibração, então uma maior temperatura, ela vai expandir e aí o que vai acontecer então com a densidade dessa temperatura aquecida com relação a essa coluna de ar mais fria? O que acontece é que a densidade daqui diminui e a densidade aqui é maior. Qual o impacto disso na coluna de ar? Então, se a gente não deixou a massa sair das colunas, o que acontece? A pressão aqui embaixo continua a mesma. O que vai variar é exatamente a altura da coluna. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Nesse caso, a gente tem a mesma massa de ar nas duas colunas. Então, a pressão aqui embaixo é de 1000 hectopascais, tanto aqui quanto aqui. Essa coluna ela passa por um resfriamento e essa coluna passa por um aquecimento. Qual o impacto disso na pressão? Então, na superfície, a pressão é a mesma. O que acontece é que o mesmo nível de pressão a uma determinada altitude, em uma determinada altura, se a temperatura diminui, esse nível da pressão diminui. Se a temperatura aumenta, o nível da pressão aqui aumenta. Então, nesse caso, em havendo conservação de massa nas duas colunas, a coluna de ar mais densa, ela fica mais curta, né? E lembrando que a pressão é sempre a mesma na superfície, e a coluna que é esquentada, ela aumenta de volume. Então, nessa mesma altura aqui, a 5 quilômetros, lembrando que aqui embaixo a gente está sempre com a mesma pressão. Então, 1000 milibares aqui embaixo, 1000 milibares aqui nessa outra coluna mais quente. O que vai acontecer com essa superfície a 5 quilômetros? Então, o que a gente vê aqui é que a 5 quilômetros, numa coluna de ar mais fria, você tem menos ar do que nessa coluna de ar mais quente. Qual o impacto disso? Aqui, a 5 quilômetros de altura, a pressão aqui vai ser menor do que a pressão aqui. Bom, então o que acontece? Como tem essa diferença de pressão em altitude, as moléculas que estão nessa coluna de ar mais quente, ou seja, aqui a pressão estava maior do que aqui, elas passam para a coluna de cá. E aí a pressão começa a aumentar na superfície. Uma vez que a pressão na superfície começa a aumentar com relação a aqui, então existe o movimento do ar. Então, o ar só se movimenta porque existe essa diferença de pressão no mesmo nível de altura. Bom, uma outra variação que a gente também tem que considerar é com relação à variação da pressão com a altura. Então, nesse caso, as estações, elas estão colocadas em diferentes altitudes com relação ao nível médio do mar. E a gente tem que fazer essa correção para depois a gente ver onde que estão os sistemas de alta pressão e onde estão os sistemas de baixa pressão. Então, isso é exatamente a redução, é um ajuste que a gente faz, que a gente chama de pressão ao nível médio do mar.
Nesse caso, a variação vertical, ela é normalmente por volta de, para cada 100 metros, uma diminuição de 10 hectopascais. Essa diminuição, ela não é constante, então ela depende da temperatura, depende de outras propriedades da atmosfera. Mas normalmente a gente pode fazer essa aproximação de aproximadamente 10 hectopascais para cada 100 metros. Essa variação ela é muito grande quando a gente compara com a variação horizontal. Assim, geralmente, uma diferença de pressão de 10 hectopascais na horizontal, ela só é possível, ela só acontece, por exemplo, a cada 1000 quilômetros. Então, existe uma diferença muito grande na variação da pressão na vertical quando a gente compara com a horizontal. Por isso, quando a gente vai fazer uma análise que a gente chama análise de superfície, a gente precisa fazer essa correção das pressões lidas em cada estação com relação à altura do nível do mar. Esse daqui é um exemplo desse tipo de pressão que já sofreu esse ajuste. Então, o que a gente vê aqui? As cores vermelhas, mais quentes, elas são pressões maiores, e as cores mais frias, azuis, são pressões menores. Então, a gente dá o nome dessa linha aqui, que une pressões iguais, de isóbaras. Então, a gente tem essa distribuição das isóbaras, já reduzidas a pressão ao nível médio do mar, e a gente tem aqui, por exemplo, uma região com pressão um pouquinho maior do que, por exemplo, aqui no sul, com regiões de pressão um pouquinho menor. Essa pressão, essa diferença de pressão, então, vai ocasionar os ventos. Os ventos são vetores. Então, o que é um vetor? Um vetor é aquela entidade que tem uma direção e uma intensidade. Em meteorologia, a gente fala sobre de onde o vento vem. Então, a gente tem aqui uma bússola, mais ou menos, com os pontos cardeais, e a gente fala assim, ventos de norte, né? Então, são ventos que vêm para a gente do hemisfério sul, eles trazem ventos mais quentes, e ventos de sul são aqueles que trazem ventos um pouquinho mais frios. Além disso, a gente tem que sempre lembrar que a meteorologia é uma aplicação da física, né, na atmosfera. Então, a gente tem aqui as leis de Newton. A primeira lei de Newton, só para relembrar um pouquinho, é a lei da inércia. Qual é essa lei? Ela diz que um objeto em repouso continua em repouso ou objeto em movimento retilíneo uniforme continua em um movimento retilíneo uniforme, a não ser que ele seja atuado por algum tipo de força. E aí vem então a segunda lei de Newton, é a lei da força. A força ela causa uma aceleração, ou seja, uma mudança ou na velocidade ou na direção com o tempo do objeto em questão. Então, quais são as forças importantes na atmosfera que a gente tem que considerar? A força do gradiente de pressão, a força de Coriolis e a força de atrito ou fricção. Então, o que significa essa força do gradiente de pressão? Primeiro, o que é o gradiente de pressão? Então, seria só essa parte aqui, esse ΔP dividido por ΔD. O que significa esse ΔT dividido por esse ΔP? É a diferença da pressão num determinado espaço. Então, por exemplo, o que vocês podem ver aqui, a gente tem as isóbaras, 1024 hectopascais, 1020 hectopascais, 1016 hectopascais. Então, a gente tem aqui uma região de alta pressão. O que tem nessa região aqui? As isóbaras, elas estão mais afastadas umas das outras. Então, nessa região, o gradiente de pressão é de 16 para 24, é de 8 hectopascais nessa distância aqui de aproximadamente 600 quilômetros. Então, nessa região, o gradiente de pressão, ele é relativamente pequeno. Quando a gente compara com essa região, por exemplo, que também tem uma diferença de 8 hectopascais, mas numa distância menor. Então, a gente tem aqui um gradiente menor, um gradiente mais intenso e um gradiente menos intenso. O que diz a força do gradiente de pressão? Ela é na direção oposta à do gradiente. Então, se nessa região aqui a gente tem um gradiente menos intenso, a força aqui ela também vai ser menos intensa e ela vai ser contra o gradiente. Então, o gradiente ele está indo da região de baixa pressão para a região de alta pressão, mas a força é negativa. Então, ela vai da região de alta pressão para baixa pressão. Então, os ventos eles tendem a fazer justamente isso. Eles vão das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão.
No caso aqui, os ventos são menos intensos, porque o gradiente é menos intenso, e aqui, como o gradiente é mais intenso, o vento também acaba ficando mais intenso. Então, as isóbaras mais próximas umas das outras indicam que há um maior gradiente de pressão e, portanto, maior força do gradiente de pressão leva a ventos mais intensos. A outra força que influencia os movimentos atmosféricos é a força de Coriolis. A força de Coriolis, ela decorre do fato de que a Terra gira. Então, isso faz com que essa força, que é dada aqui por 2ω seno de φ, onde ω é a velocidade de rotação da Terra, v é a velocidade do vento e φ é a latitude do lugar, ela mostra que se não houver, se a partícula da atmosfera ela não estiver em movimento, não há atuação da força de Coriolis. Ou seja, a única força que faz com que a parcela de ar se movimente é a força do gradiente de pressão. Depois que a parcela começa a se movimentar, aí sim Coriolis atua. De que forma? Aqui no hemisfério sul, ele deflete o movimento para a esquerda. E no hemisfério norte, ele deflete o movimento para a direita. Além disso, como também tem essa dependência aqui com relação à latitude, no Equador, essa força de Coriolis é zero e à medida que a gente vai indo para os polos, essa força de Coriolis aumenta. Então, o que a gente tem em termos de pressão? Né? A gente tem sistemas de baixa pressão, então esse L é de low, de baixa pressão, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, e o H é de high, né, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Como a gente tem essas deflexões diferentes devido a Coriolis, aqui no hemisfério sul, o vento ele gira no sentido horário ao redor de um centro de baixa. E ao redor de uma alta, ele gira no sentido anti-horário, tá? No hemisfério norte, é o contrário. O vento gira no sentido anti-horário ao redor de um sistema de baixa pressão e o vento gira no sentido horário ao redor de um sistema de alta pressão. Então, esse tipo de vento, né? Então eu falei nos slides anteriores que o que causa inicialmente o movimento do ar é a força do gradiente de pressão. E aí, se vocês se lembram daquele slide, que eu vou voltar aqui só um pouquinho rapidinho, a força do gradiente de pressão, se fosse somente ela que atuasse, o vento faria exatamente isso. Ele iria diretamente de um centro de alta pressão para regiões de pressões menores. Agora, o que acontece? Como tem essa força de Coriolis, eles entram num balanço e aí o vento, então, ele gira ao redor dos centros de alta e baixa pressão. Próximo à superfície, eles sentem a fricção do terreno, da superfície mesmo. Então, o que acontece? Ao redor de um centro de baixa pressão, aqui no hemisfério norte, então no sentido anti-horário, esse vento ele converge para esse centro de baixa pressão, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. E ao redor dos sistemas de alta pressão, o vento ele acaba se distanciando do sistema de alta pressão. Qual o impacto disso em termos de nebulosidade? Então, o que a gente espera num centro de baixa pressão é que os ventos façam esse movimento de convergência. Como os ventos convergem, eles não têm para onde, eles não podem ir para a superfície, então eles sobem. E se tiver umidade suficiente, a gente já viu nas aulas anteriores, existe a formação de nuvens. Já nos centros de alta pressão, os ventos divergem, então não pode ficar um vácuo nesse lugar em que há divergência do vento. Então, o que acontece? Os movimentos de ar superior, eles afundam e isso faz com que haja inibição de nebulosidade. Então, o que a gente espera normalmente é, próximo de centros de baixa pressão, exista uma parte de nebulosidade e próximos de centros de alta pressão, não haja muita nebulosidade. Esse daqui é um gráfico que mostra as isóbaras, então a gente tem aqui o Brasil, né, América do Sul, uma parte da América do Sul, Brasil, e essas são isóbaras, então a gente tem aqui uma isóbara de 1020, 1018, 1016, 1014, 1012, ou seja, aqui é um centro de alta pressão. E aqui, por outro lado, é um centro de baixa pressão. O que a gente vê? Primeiro, os ventos girando
de maneira anticiclônica, ou seja, anti-horária, aqui ao redor da alta pressão, saindo desse centro de alta pressão, e os ventos entrando aqui no sistema de baixa pressão, no sentido horário, no sentido ciclônico aqui no hemisfério sul. Além disso, os ventos próximos dessas regiões de alta pressão, como as isóbaras estão mais distantes, eles são mais fracos do que os ventos aqui ao redor desse sistema de baixa pressão, onde as isóbaras estão mais juntinhas e o gradiente de pressão é maior. Então, por hoje é só. E na próxima aula a gente vai falar então sobre dados atmosféricos.